Olá, pessoal. Eu sou a professora Mariana Machado. Hoje nós estamos aqui para corrigir algumas questões da prova para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Eu vou falar aqui com vocês das questões sobre direito da pessoa idosa, direitos difusos e coletivos e processo civil. No total, essas três disciplinas totalizam 15 questões. Então, sem mais delongas, vou compartilhar a tela aqui com vocês e bora corrigir essas questões dessa provinha, tá? Essa provinha que não foi nada fácil, essa provinha que foi bem esquisitinha, mas nessas três disciplinas, nenhuma polêmica aparente com relação à anulação de questão, tá? A polêmica que eu trago são os temas mesmo abordados, não em processo civil, mas em difusos e coletivos e direito da pessoa idosa, que assim, veio muito fora do padrão FCC, muito fora do padrão que se esperava, mas enfim, estamos suscetíveis a isso, né? Quando a gente estuda para concurso público, a gente sabe que muitas vezes a gente vai se deparar com esse tipo de frustração. Mas, enfim, vou aqui compartilhar a tela com vocês para a gente acompanhar por meio dos slides a correção dessa prova, tá? Vamos começar na ordem que tá disposta na prova, né? A gente está corrigindo aqui a prova 1, o tipo 1, tá certo? Então, primeira disciplina das três que eu vou falar sobre é direito da pessoa idosa. Começa na questão 57, que diz o seguinte: dentre as regras previstas expressamente no Estatuto da Pessoa Idosa acerca do procedimento de apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento, tem-se que, letra A, poderá resultar na imposição de multa e advertência à entidade responsável pelo programa de atendimento. Errado. O que está errado aqui? É possível resultar na imposição de multa e advertência? Sim. Porém, essa multa e essa advertência não serão impostas à entidade, mas sim à pessoa responsável. Isso está no artigo 68, parágrafo 4º do Estatuto da Pessoa Idosa. Poderão ser impostas ou ao dirigente da entidade ou à pessoa responsável pelo programa de atendimento, e não diretamente à entidade. Esse é o erro da letra A. Letra B. O juiz acionará o órgão municipal de proteção à pessoa idosa quando determinar o fechamento da entidade. Incorreta. O artigo 55 do Estatuto da Pessoa Idosa, que fala sobre as possibilidades as sanções cabíveis em caso de infração cometida por entidade de atendimento, em seu parágrafo 3º, ele diz o seguinte: na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a pessoas idosas, a bem do interesse público e sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Então, letra B também está errada. Letra C diz que o juiz ouvirá em audiência as testemunhas indicadas no auto de infração que documentar as irregularidades. Incorreta, não há essa previsão de oitiva das testemunhas pelo juiz. O artigo 60 do Estatuto da Pessoa Idosa diz que o procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à pessoa idosa terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. Não fala sobre a oitiva dessas testemunhas em juízo. Então, esse é o equívoco aparente da letra C. Tá? Letra D diz que, havendo risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares. Errada. Por que está errada? Imagino eu que por conta de estar incompleta, tá? Porque o artigo 62 do Estatuto da Pessoa Idosa diz que, havendo risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa, a autoridade competente, de fato, poderá aplicar à entidade de atendimento as sanções regulamentares, mas ela completa dizendo, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Então, imagino eu que o erro da letra D seja o fato dela estar incompleta. Na verdade, ela não está errada, ela está incompleta. A letra E, que é o gabarito, diz
que terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. É exatamente o que diz o artigo 65 do Estatuto da Pessoa Idosa, que o procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento à pessoa idosa terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Então, temos aí gabarito da questão 57, prova tipo 1, é a letra E, com base nesses dispositivos do Estatuto da Pessoa Idosa. Próxima questão de direito da pessoa idosa é a 58 e diz o seguinte: João tem 65 anos e foi vítima de um crime. De acordo com o que vem disposto no Código Penal, em razão da idade de João, letra A, incide qualificadora caso se trate de crime de estelionato. Errado. Não incide qualificadora, mas sim causa de aumento de pena, tá? Conforme artigo 171, parágrafo 4º, que traz a hipótese do crime de estelionato ser praticado contra pessoa idosa ou pessoa vulnerável. Diz que a pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido ou contra a pessoa idosa ou contra a pessoa vulnerável, considerada ainda a relevância do resultado gravoso. Não se trata, então, de uma qualificadora, mas sim de uma causa de aumento. Esse é o equívoco. A letra B diz que incide a excludente de imputabilidade caso se trate de crime de furto qualificado. Não existe essa previsão legal, tá? Essa excludente não existe. Letra C diz que encontra-se presente uma das elementares do crime de abandono material. Correto. Uma das elementares do crime de abandono material, previsto no artigo 244 do Código Penal, é a pessoa maior de 60 anos, que é exatamente o caso de João, trazido pela questão, que tem 65 anos. O dispositivo que tipifica o crime de abandono material diz o seguinte: deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, a gente tem a pessoa maior de 60 anos como uma das elementares do crime de abandono material, sendo esta a razão pela qual o gabarito da questão 58 é a letra C. Letra D diz que o prazo prescricional do crime, qualquer que seja ele, é aumentado de metade. Incorreta. Na verdade, além de não existir esse aumento do prazo prescricional, se João tivesse praticado o crime, aqui no enunciado ele foi vítima, mas se ele fosse praticado o crime e fosse maior de 70 anos, o que também não é o caso, a gente teria aquela redução do prazo prescricional à metade, né, estabelecida pelo artigo 115 do Código Penal. Não é essa a hipótese, tá? E a letra E também está errada, porque diz que o crime de constrangimento ilegal passa a ser apenado com reclusão e multa, e não existe essa pena de reclusão e multa em caso de vítima pessoa idosa, no caso de crime de constrangimento ilegal. O crime de constrangimento ilegal está tipificado no artigo 146 do Código Penal, e a previsão de pena é de detenção e multa, tá? Então, gabarito da questão 58, letra C. Agora a gente entra na parte de processo civil, que tem mais questões, são 8 questões. Não tem muito mistério também sobre o que caiu em processo civil. A maioria das questões é letra seca de lei. E, enfim, passemos aqui a análise delas. Começamos na questão 65, que diz o seguinte: Márcia compareceu à Defensoria Pública e relatou que, em seu divórcio, a partilha dos bens ocorreu de maneira consensual. No entanto, após a homologação, ela descobriu que seu ex-marido sonegou ativos financeiros que ele possuía na época. Agora, Márcia deseja que esses ativos sejam divididos de acordo com o regime de bens do ex-casal. Nesse caso, o que Márcia pode fazer? Nesse caso, Márcia pode entrar com a chamada ação de sobrepartilha de bens. Que serve para quê essa ação de sobrepartilha de bens? Ela tem cabimento quando há um desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem no momento da partilha, seja por má-fé da outra parte, seja porque esse bem estava em lugar distante de onde o casal se separou. O fato é que essa ação de sobrepartilha é muito utilizada em ações de divórcio, nos casos em que a separação e a divisão de bens do casal já foram devidamente concluídas, mas uma das partes descobre futuramente que a outra possuía bens não inseridos naquela partilha. Tá? No antigo Código Civil, o Código de 1916,
o prazo prescricional para ajuizamento dessa ação de sobrepartilha era de 20 anos. Agora, desde 2002, né, então há 23 anos, que o prazo geral de prescrição é decenal, ele é de 10 anos. Então, por isso, o gabarito dessa questão é a letra E, que diz que Márcia poderá ingressar com ação de sobrepartilha de bens no prazo de 10 anos, contados da homologação do divórcio. Quem diz que esse prazo é contado a partir da homologação do divórcio é o STJ. Eu trouxe aqui um julgado de 2021, da quarta turma, que fala expressamente que o prazo prescricional da ação de sobrepartilha é decenal, contado a partir da homologação da divisão originária. Então, gabarito da questão 65, letra E, sem muito mistério. 66 diz: Marcelo foi réu em uma ação de indenização que tramitou perante uma das varas cíveis de Manaus. Ele foi pessoalmente citado, mas não constituiu procurador, tampouco apresentou contestação. Houve sentença de procedência do pedido e, um mês após o trânsito em julgado, a parte autora iniciou o cumprimento de sentença para o recebimento de valores. Houve a expedição de carta com aviso de recebimento para intimação de Marcelo no mesmo endereço do processo de conhecimento, mas esta retornou negativa com a informação de que ele havia se mudado. Nesse caso, de acordo com o Código Processo Civil, aqui o gabarito é letra A, reputa-se válida a intimação dirigida ao endereço do réu constante do processo de conhecimento, ainda que não assinada por ele, porque a obrigação de comunicar previamente o juiz acerca da mudança de residência é do próprio devedor. Isso está estabelecido expressa e claramente no Código de Processo Civil, tá? A gente tem aqui no artigo 274, parágrafo único, que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. E aí, o 513, que especificamente trata sobre a fase de cumprimento de sentença, diz que o devedor vai ser intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando ele estiver ou representado pela Defensoria Pública ou quando ele não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4 do dispositivo, que é a hipótese de citação por edital, não é a hipótese trazida aqui no caso concreto, tá? E aí o parágrafo 3º do 513 diz que na hipótese do parágrafo 2º, inciso 2, que é essa da intimação do devedor por carta com aviso de recebimento, a intimação vai ser considerada realizada quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274, que a gente acabou de ler. Então, por isso, o gabarito da questão 66 é a letra A, que diz que a intimação do Marcelo é válida porque ela foi dirigida a um endereço que já era constante dos autos, que ele foi citado na fase de conhecimento, tá? E era dever dele informar ao juízo, comunicar ao juízo a sua mudança de endereço, fosse ela temporária ou definitiva. Como não o fez, a intimação é válida, o cumprimento de sentença segue regularmente. Gabarito da questão 66 é a letra A. 67 diz que Helena ingressou com ação de cobrança em face de Rafael para cobrar-lhe valores oriundos de um contrato verbal supostamente celebrado entre eles. Durante a instrução do processo, Mariana ofereceu oposição contra ambas as partes, alegando ser ela a credora desse contrato. Nessa hipótese, de acordo com o CPC, gabarito aqui, letra C. Admitido o processamento da oposição, esta será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Todas as alternativas dessa questão foram retiradas do Código de Processo Civil. Vamos ver. Letra A diz que distribuída a oposição por dependência, correto? Os opostos serão citados pessoalmente para contestar o pedido, correto? No prazo sucessivo de 15 dias para cada um. Errado aí o prazo sucessivo. O prazo é de 15 dias, porém é prazo comum. O que é prazo sucessivo? Conta primeiro o de 15 dias, depois acabou os 15 dias de um, vai contar os 15 dias do outro. Errado aqui, não acontece assim na oposição, o prazo é comum, ou seja, a partir da citação, os opostos serão citados para responder no prazo de 15 dias, tá? Responder, contestar.
Letra B diz que a oposição deverá ser liminarmente rejeitada pelo juízo porque ela foi oferecida após o início da instrução do processo. Você vai ver no próximo slide que o Código de Processo Civil diz que a oposição pode ser intentada até a prolação da sentença. Então, letra B, equivocada. Não há que se falar em rejeição liminar da oposição pelo fato dela ter sido oferecida após o início da instrução do processo, porque, de acordo com o CPC, ela pode ser oferecida até a prolação da sentença. Letra C, como vimos, é o nosso gabarito. Letra D, a oposição não deve ser admitida, pois seu cabimento é restrito a situações de reivindicação de propriedade de bens imóveis. Errado, tá? O Código de Processo Civil não faz essa distinção de seu cabimento em reivindicação de bem móvel ou imóvel, não há essa distinção, então errada a letra D. E a letra E diz que se Rafael reconhecer a procedência do pedido de Mariana, o juiz deverá julgar imediatamente a oposição sem prosseguir com a análise da ação de cobrança ajuizada por Helena. Errada também, tá? Vai seguir normalmente o seu curso. Então, vamos lá. O 683, parágrafo único, diz que, distribuída a oposição por dependência, os opostos serão citados para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias, e não no prazo sucessivo, como trouxe a letra A. Letra B, 682 diz que quem pretender no todo terá até a da sentença oferecer oposição contra ambos. Então, não há que se falar em rejeição liminar aqui, pelo fato de ter sido apresentada a oposição após a instrução do processo, porque ela pode ser apresentada até o momento em que proferida a sentença. Letra C, correta. Artigo 685 diz que, admitido o processamento, a oposição será pensada aos autos e tramitará subsidiariamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. A letra D está errada, porque o 682 não faz a distinção entre bens móveis ou imóveis para cabimento da oposição, tá? Para discussão em oposição. E a letra E está errada, o artigo 684 diz que, se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Então, aqui também não tem mistério, a questão extraída totalmente do Código de Processo Civil, gabarito letra C. Questão 68 diz: considere as assertivas abaixo acerca do incidente de resolução de demandas repetitivas. Se você assistiu o nosso aulão de revisão, eu acredito que você tenha acertado essa questão, porque de todos os chutes que eu dei sobre o processo civil, pelo menos um foi no gol. Falamos sobre RDR, no aulão de revisão do juiz impacto, na revisão de impacto para a Defensoria Pública do Amazonas. E, bom, vamos lá. O gabarito aqui é a letra D, estão corretas os itens 2 e 4, e vamos ver cada um deles. O item 1 diz que é cabível a instauração do IRDR quando houver efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questões fáticas idênticas ou semelhantes. Errado. Contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito. É o que diz o Código de Processo Civil. Esse é o erro do item 1. Item 2 diz que a desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do IRDR. Correto, isso está no Código de Processo Civil. Item 3, se não for a requerente, a Defensoria Pública intervirá obrigatoriamente no IRDR e assumirá sua titularidade em caso de desistência ou abandono. Errada, essa prerrogativa é do Ministério Público e não da Defensoria Pública, tá? E o item 4 diz que não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Correto também, gabarito, letra D. Estão corretos os itens 2 e 4. Aqui eu trouxe os fundamentos, todos extraídos também do Código de Processo Civil, em seu artigo 976. O 976, inciso 1, traz a previsão de cabimento do IRDR quando houver controvérsia sobre questão unicamente de direito, mesma questão unicamente de direito, em processos repetidamente. O 976, parágrafo 1º, diz que a desistência ou abandono não impede o exame de mérito do incidente. O parágrafo 2º fala sobre a prerrogativa do Ministério Público se não for o requerente, intervir obrigatoriamente no incidente, assim como assumir a titularidade do incidente em caso de desistência ou abandono. E o parágrafo 5º fala que não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, todos os itens da questão 68 extraídos diretamente do artigo 976 do Código de Processo Civil. Gabarito, letra D. Próxima questão, 69. Cláudio figura como executado em ação de execução de título extrajudicial. Após penhora em sua conta bancária,
Cláudio procurou a Defensoria Pública do Amazonas, que opôs embargos à execução, alegando a impenhorabilidade do valor por se tratar de verba salarial. Em sentença, os embargos foram julgados improcedentes. A apelação interposta contra a sentença, gabarito aqui letra E, poderá ter efeito suspensivo mediante requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. O Código de Processo Civil, no seu artigo 1012, traz os efeitos da apelação e diz que, dentre outras hipóteses, a apelação interposta contra a sentença que julga improcedentes os embargos do devedor não terá efeito suspensivo, ou seja, ela começa a produzir efeitos a partir de sua publicação. Porém, o mesmo artigo 1012 traz como possibilidade o apelante, né, que no caso, na ação originária foi embargante, solicitar, requerer a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. E no caso dele requerer, dele elaborar esse requerimento no momento entre a interposição do recurso e a distribuição dele, esse requerimento tem que ser dirigido ao tribunal. Vamos ver aqui a redação do artigo 1012, que diz o seguinte: a apelação terá efeito suspensivo, em regra, porém, dentre outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, inciso 3, julgar improcedentes os embargos do executado. O parágrafo 3º do 1012 diz: o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º pode ser formulado por requerimento dirigido, inciso 1º, ao tribunal no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Inciso 2, se já houver sido distribuída a apelação, o apelante vai apresentar esse requerimento ao relator do seu recurso, tá? Então, a gente tem como regra que a apelação tem efeito suspensivo, sim, mas a hipótese de julgamento de improcedência dos embargos do devedor é uma das hipóteses em que o recurso terá apenas efeito devolutivo. O efeito suspensivo vai ser afastado, mas o apelante vai poder fazer o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso na forma do parágrafo 3º do artigo 1012. Com base nesse dispositivo, a gente tem que o gabarito da questão 69 é a letra E. Próxima questão, número 70. De acordo com a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, avalie as proposições a seguir. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão os dias corridos. Errado. A Lei 9.099 traz previsão expressa, adotando a contagem em dias, a contagem dos prazos em dias úteis, tá? Então, item 1, errado. 2, admite-se o pedido contraposto pelo réu em contestação nos limites materiais e de valor da causa da Lei 9.099 e desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Sim, há essa previsão na Lei 9.099. Item 3, a intervenção de terceiros, a assistência e o litisconsórcio não são admitidos no procedimento sumaríssimo. Errado. O que está errado aqui? A intervenção de terceiros e a assistência, de fato, não são admitidos no procedimento sumaríssimo, mas o litisconsórcio, obviamente, é. Você pode ter mais de uma pessoa figurando em um dos polos da demanda ajuizada no âmbito dos juizados especiais cíveis, tá? Então, o item 3 está errado por afirmar que o litisconsórcio não é admitido no procedimento sumaríssimo do juizado especial. Errado, é permitido sim. Isso está expressamente previsto na Lei 9.099. Item 4. Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitindo às partes a apresentação de parecer técnico. Veja que aqui a gente não está falando de perícia, tá? A gente sabe que prova pericial não é admitida no âmbito dos juizados especiais, justamente em razão do seu procedimento sumaríssimo, né? Mas essa previsão do juiz poder inquirir técnicos de sua confiança e permitir que as partes apresentem parecer técnico quando a prova do fato exigir, é uma previsão expressa da Lei 9.099, por isso o item 4 está correto. E o item 5 diz que, em fase recursal, independentemente do valor da causa, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Correto também,
Tudo isso foi extraído da Lei 9.099. Sem mistério. Artigo 12A fala da contagem em dias úteis. Artigo 31 fala que não é admitida a reconvenção, mas que o réu pode formular na contestação pedido em seu favor, desde que nos limites do artigo 3º da lei, né, que fala do valor da causa e tal, e desde que fundado nos mesmos fatos que... O artigo 10 fala que o litisconsórcio ele é admitido, mas que a intervenção de terceiros e assistência não. E o 35 fala de que, quando a prova do fato exigir, o juiz pode inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer. E o parágrafo 2º do artigo 41 traz a previsão de que, no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Então, com base nesses dispositivos da Lei 9.099, a gente tem como corretos os itens 2, 4 e 5 da questão 70, e por isso o gabarito é a letra C. Próxima questão de processo civil, 71. Clara ajuizou a ação de divórcio cumulada com pedido de guarda e alimentos perante a 2ª Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Manaus, por intermédio da Defensoria Pública. O juiz, ao receber a inicial, determinou o encaminhamento dos autos ao Sejusc para tentativa de acordo entre as partes. No Sejusc, as partes compareceram sem a presença de suas defesas técnicas e formularam um acordo. O acordo foi homologado judicialmente com trânsito em julgado. Dias depois, Clara compareceu novamente em atendimento na Defensoria Pública e informou que havia sido vítima de violência doméstica e se sentiu coagida a aceitar o acordo. Nesse caso, a Defensoria Pública deverá, aqui o gabarito é a letra C, ajuizar ação anulatória direcionada ao juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Manaus. Por que ação anulatória e não ação rescisória? Por expressa disposição legal. O artigo 966 do Código de Processo Civil, que traz as hipóteses de cabimento de ação rescisória, traz no seu parágrafo 4º a seguinte previsão: os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Significa, então, o caput traz as possibilidades de cabimento da ação rescisória, e o parágrafo 4º diz que, nos casos de atos de disposição de direitos praticados pelas partes, o que vai caber vai ser e homologado judicialmente, o que vai caber vai ser a anulação desse ato, tá bom? Então, o artigo 849 do Código Civil diz que a transação, que foi o que aconteceu aqui, só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, né? E a competência vai ser, então, da ação do a competência vai ser, então, do juízo que homologou o acordo em razão do disposto no artigo 61 do Código de Processo Civil e do entendimento do STJ. Por quê? O STJ diz o seguinte: se a gente tem uma ação em que foi firmado um acordo, tá? Se posteriormente eu descubro que esse acordo possui algum vício de consentimento e preciso entrar com uma ação anulatória para anular esse acordo, essa ação anulatória ela vai ter uma natureza de acessoriedade com relação à demanda em que o acordo foi firmado. Então, se o processo em que o acordo foi firmado e homologado judicialmente tramitou perante a 2ª Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Manaus, então a ação anulatória para anular esse acordo homologado por este juízo terá que ser proposta perante também o juízo da 2ª Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Manaus. Então, com base nesse raciocínio, a gente tem como juízo competente o da 2ª Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Manaus, e como ação cabível a ação anulatória e não a ação rescisória. Aqui não há que se falar em pedido de reconsideração nos próprios autos, porque temos uma sentença homologatória transitada em julgado. Também não há que se falar em oposição de embargos de declaração, porque temos uma sentença homologatória transitada em julgado. Acho que aqui a dúvida principal seria entre a ação rescisória e a ação anulatória, e por expressa disposição legal, o que cabe é a anulação dessa sentença e não a rescisão, ok? Próxima questão, por isso aqui, gabarito, letra C, tá? 71, letra C, sem mistério também, sem mistério que eu digo é sem polêmica, né?
porque extraído da lei e da jurisprudência pacífica do STJ. Então, não temos polêmica. Quando eu digo sem mistério, não é porque a questão é fácil, longe de mim. Inclusive, achei essa questão bem intriguenta, mas sem mistério porque não há que se falar em polêmica no sentido de possível anulação da questão. Não há polêmica, tá? Próxima questão, número 72, diz o seguinte: no caso da ação possessória, em que figure no polo passivo grande número de pessoas, aqui, letra seca de lei também, tá, gente? Gabarito letra B, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais. Aqui, todas as alternativas da questão 72 foram extraídas do artigo 554 do Código de Processo Civil. Vamos ler juntos, né? A propositura da ação possessória, em vez de outra, não obsta que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Parágrafo 1º, da onde extraímos o nosso gabarito. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Parágrafo 2º diz que, para fins dessa citação pessoal, o oficial de justiça vai procurar os ocupantes no local apenas por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. E o parágrafo 3º diz que o juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência dessa ação e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Então, questão 72, que é a última questão de processo civil, gabarito letra B, com base no artigo 554, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Passemos agora à correção das 5 questões de direitos difusos e coletivos que, olha, eu vou te falar, não estava para amadores. Eu achei que a parte de direito da pessoa idosa foi malvadinha, porque cobrou questão de entidade de atendimento, porém prevista no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, assim, a gente leu o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Obviamente, porque a gente sabe que o que mais cai é a lei seca. Agora, a outra questão de direito da pessoa idosa, que trouxe disposição do Código Penal, eu achei maldade, porque eu acho que se fosse cair esse tipo de questão, deveria cair na parte de direito penal e não na parte de direito da pessoa idosa. Porém, como falei, estamos suscetíveis a isso. Então, fiquei um pouco indignada sim, mas passou. A parte de processo civil toda praticamente extraída da lei seca, o que tinha de jurisprudência era muito pontual, né? E não muito misterioso. Agora, a parte de direitos difusos e coletivos foi levemente malvada, porque cobrou assim, muitas leis diferentes, né? Tudo bem que foi tudo extraído de lei, não teve também nenhuma polêmica para uma possível anulação, porém, todas leis assim aleatórias, né? A gente lê para prova e tal, mas não são leis que a gente super se debruce e fique ali, né? Enfim, vamos começar a correção para a gente não se alongar muito, tá? Questão 81. O tema de desastres ambientais gerando deslocamento forçado de pessoas tem ganhado visibilidade tanto no âmbito internacional quanto internamente, sendo justiça climática o tema da campanha nacional lançada pela Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, em 2025. Quando o deslocamento se dá para fora do país de origem, existe previsão normativa expressa de que o apátrida ou o nacional de qualquer país em situação de desastre ambiental pode obter no Brasil, aqui o gabarito é letra D, pode obter no Brasil visto temporário para acolhida humanitária nos termos da Lei 13.455 de 2017, que é a Lei de Imigração. Corretíssimo, tá? A Lei de Imigração, no seu artigo 14, traz a previsão do visto temporário, que pode ser concedido ao imigrante que vem ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses. Aí o inciso 1, a linha C fala como finalidade a acolhida humanitária. E o parágrafo 3º do artigo 14 explica o que seria esse visto temporário para acolhida humanitária. Ele pode ser, aí ele traz exatamente o enunciado da questão, tá? O enunciado da questão 81. Ele fala:
O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses na forma de regulamento. Então, aqui o gabarito da questão 81 é a letra D, visto temporário para acolhida humanitária, com base no artigo 14, inciso 1, a linha C, e parágrafo 3º da Lei de Imigração, que é a Lei 13.455 de 2017. Questão 82. Vamos falar de REURB. REURB está caindo muito, tá? É importante que agora a gente dê uma atenção especial à Lei 13.465 de 2017, porque acho que toda prova agora está caindo REURB, se não cai na parte de direitos difusos e coletivos, cai na parte de direito civil. Então, é uma lei agora que acho que está chamando a atenção das bancas, tá? Caiu recentemente numa prova que a FGV fez, não vou me lembrar agora qual foi, e caiu agora para a FCC. Então, vamos lá. O direito à moradia é um dos temas mais recorrentes nos atendimentos individuais e coletivos que chegam à Defensoria Pública. Conforme registra Raquel Ronick, arquiteta brasileira que foi relatora especial para o direito à moradia adequada da ONU, excluídos do marco regulatório dos sistemas financeiros formais, os assentamentos irregulares se multiplicaram em terrenos frágeis ou em áreas não passíveis de urbanização, como em costas íngremes e áreas inundáveis, além de constituir vastas franjas de expansão periférica sobre zonas rurais, eternamente desprovidas das infraestruturas, equipamentos e serviços que caracterizam a urbanidade. A Lei 13.465 de 2017, que dispôs sobre a regularização fundiária rural, urbana e no âmbito da Amazônia Legal, trouxe instrumentos jurídicos voltados ao enfrentamento de parte desses problemas, podendo-se destacar que o gabarito é a letra B, que expressa a extração da lei também, tá? Artigo 13, incisos 1 e 2. A REURB compreende duas modalidades. A regularização fundiária de núcleos informais urbanos em duas modalidades, a REURB de interesse social, aplicável naqueles núcleos ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal, e a REURB de interesse específico, aplicável naqueles núcleos ocupados por população não qualificada para a REURB-S. Então, está aqui o gabarito, artigo 13, incisos 1 e 2, da Lei 13.465 de 2017, que é a Lei de Regularização Fundiária Rural e Urbana, tá? Próxima questão, 83. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do país. Trata-se de parte integrante do SISAN. Gente, eu achei essa questão malvada, né? Poxa, você cobrar a composição de um órgão que faz parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é relevante? Mas, poxa, vamos ter criatividade, né? Para fazer uma questão de direitos difusos e coletivos. Tanta coisa pode ser cobrada, tanto julgado interessante por aí acontecendo, sabe? Mas, enfim, aqui o gabarito, a letra E, tá? Extraído da Lei 11.349 de 2006, que é a lei que cria esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí o artigo 11 traz os órgãos que integram esse sistema, e o inciso 1 traz a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável pela indicação ao CONSEB, blá, blá, blá. E aí o parágrafo 2º traz, será composto a partir dos seguintes critérios: 1/3 de representantes governamentais, constituído pelos ministros de Estado e secretários especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional, 2/3 de representantes da sociedade civil, escolhidos a partir de critérios de indicação aprovados na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e observadores, incluindo-se representantes dos conselhos de âmbito federal afins, de organismos internacionais e do Ministério Público Federal. Então, esse parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 11.349 é que fundamenta o gabarito da questão 83 na letra E, que traz exatamente o que diz a lei, tá? Então, aqui, assim, sem muito mistério, como eu tenho falado aqui, mas sem muito mistério no sentido de que
é uma questão extraída diretamente da lei, mas com um grau de dificuldade enorme, porque o concurseiro ele já decora a composição de 1.000 órgãos diferentes, né? E aí você tem que decorar também a composição do órgão que integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, é uma coisa capciosa, né? Mas sigamos. Próxima questão. Cadê? Próxima questão, 84. Rita, 54 anos, pessoa com autismo, reside sozinha há 5 anos desde a morte dos seus pais. Os vizinhos realizaram denúncia no Disque 100 acerca das condições inadequadas em que Rita se encontra. O Centro de Referência Especializado em Assistência Social realizou visitas domiciliares e constatou que Rita não toma banho regularmente, alimenta-se apenas quando algum vizinho lhe oferece comida e acumula objetos que recolhe nas ruas. Além disso, Rita não realiza nenhum tipo de acompanhamento em saúde, sendo recomendável que seja cadastrada e acompanhada pela Unidade Básica de Saúde. Dentro dessa situação concreta e não possuindo até o momento outros dados complementares sobre situação social, familiar ou de saúde, a equipe técnica do CREAS concluiu pela impossibilidade de Rita continuar residindo sozinha. Com base na caracterização do serviço socioassistencial, deve-se propor a inserção de Rita em equipamento de acolhimento denominado gabarito letra D, residência inclusiva. A residência inclusiva é aquela destinada a jovens e adultos com deficiência cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados, nos casos em que a pessoa acolhida não tenha condições de autossustentabilidade, de retaguarda familiar, seja ela temporária ou permanente, ou que estejam em processo de desligamento de instituições de longa permanência. Isso esse conceito da pessoa que vai ser acolhida no âmbito da residência inclusiva está na resolução do Conselho Nacional de Assistência Social número 6 de 2013, artigo 2º, parágrafo 1º. É exatamente o que diz a letra D da nossa questão 84, tá? Então, esse é o gabarito, com base nessa resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, resolução 6 de 2013, o local correto o local correto para acolhimento de Rita, nessa questão do caso concreto, vai ser a residência inclusiva, tá? Próxima e última questão 85. Que, para mim, é a questão mais normal da parte de difusos e coletivos. O incidente de suspensão liminar é meio autônomo, mas desculpa interromper novamente, mas eu acho que, por exemplo, essa questão de incidente de suspensão liminar não era para ter caído em difusos e coletivos, era para ter caído lá em processo civil. Mas tudo bem, vamos adiante. O incidente de suspensão liminar é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais de competência do, letra A, presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, sendo que o seu deferimento demanda a demonstração de que o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Isso está no artigo 4º da Lei 8.437 de 92, que traz a possibilidade de suspensão de execução de liminar em ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Então, esse é o gabarito da questão 85, letra A. Compete ao presidente do tribunal, com base no artigo 4º da Lei 8.437 de 92. Gente, eu fui rápida aqui, fui breve, até porque eu achei que o fundamento das questões necessita dessa brevidade, afinal, tudo praticamente foi extraído de alguma norma expressa, seja de Código de Processo Civil, de lei, de resolução, está tudo escrito na lei, né? Então, a gente não tem muita discussão, muito debate, não tivemos nenhuma polêmica, nenhuma possibilidade de anulação nessas 3 disciplinas, direito da pessoa idosa, processo civil e direitos difusos coletivos. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Espero também que vocês tenham avançado para a próxima etapa desse concurso da Defensoria Pública do Amazonas. Porém, se não avançaram, eu desejo a melhor sorte na próxima prova. Usem essa revisão, usem as revisões dos demais professores, as correções dos demais professores, para ver onde vocês erraram,
onde está o ponto fraco em cada disciplina. De repente, em alguma disciplina, o seu ponto fraco vai ser jurisprudência, em outra disciplina, o seu ponto fraco vai ser a lei seca. E aí, com isso, você vai recalcular a sua rota e se organizar para que na próxima prova você consiga ir ainda melhor, tá? Bons estudos para vocês e acho que é só. Um beijo, tchau.